Boa tarde a todos. Todos me ouvem bem? Bom, então eu vou falar um pouco para vocês hoje então sobre a questão de, assim, no workshop passado a Silviane mencionou, né, que a gente está fazendo algumas atualizações no sistema de privacidade, então já trouxemos no workshop passado e nas oficinas algumas modificações na questão dos processos, né, na hora de você registrar o processo, categorizar o processo. Então, dando sequência, né, então a gente tem também aqui a questão do registro de incidentes. Então, só para a gente equalizar, então, o que é um incidente, né? Um incidente é um evento que pode afetar a segurança dos dados pessoais de alguma forma, né? Então, isso inclui acesso não autorizado, perda de dados, alteração de dados, vazamento de dados, né? Então, como o William citou na apresentação dele, que tiveram um caso no IC que aconteceu da pessoa, uma tentativa de fraude, né? Então, decorrente desses incidentes, pode ter algumas consequências que podem ser leves, né, baixas ou até muito altas, né, consequências graves aí para a pessoa titular do dado. Então, só para a gente então equalizar nesse sentido, para então falar então um pouco sobre esse registro de incidentes com dados pessoais. Então, registrar incidentes. Por que nós precisamos registrar os incidentes, né? A LGPD ela impõe aos controladores, no artigo 48, o dever de comunicar aos titulares, e a ANPD, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados, a ocorrência de incidentes que possam gerar riscos ao titular, né, de riscos relevantes. Então, essa informação é da ANPD. Então, em síntese, o artigo 48 ele fala que, então, da obrigação da comunicação do incidente. Então, o controlador ele deve informar a ANPD e os titulares sobre incidentes de segurança, né, que podem causar riscos relevantes em prazo razoável. Essa informação é importante, né, que tem, assim, ele não estabelece um prazo propriamente dito, mas diz que tem que ser um prazo não muito demorado. Se demorar muito, você vai ter que justificar o porquê que você não fez em tempo hábil aquela comunicação ao titular e à NPD. E por que desse prazo, né? Porque, como eu disse agora anteriormente, esse incidente ele pode gerar riscos graves para o titular do dado. Então, para a gente minimizar o impacto desses riscos, então a gente tem que agir rápido para ter menos ali danos ao titular do dado. Então, outra questão que fala no artigo 48, então, da comunicação, né? O conteúdo deve incluir a natureza dos dados afetados, os titulares envolvidos, as medidas de segurança tomadas, né, para conter ou então para mitigar aquele dano, os riscos, a justificativa de eventual atraso e as ações para mitigar os danos. E aí tem também o artigo 48 fala das ações da NPD, que pode exigir divulgação pública, tal, e assim por diante, e também considerar, inclusive, os dados foram tornados ininteligíveis a terceiros. Então, a NPD ela pode propor algumas ações para o controlador, no caso a Unicamp, né, para conseguir, então, conter esse incidente. Então, aí, pensando nisso, né, a gente, nessas atualizações de sistema, a gente está propondo, então, essa alteração, está em fase final de desenvolvimento e teste, na verdade, a gente está em fase final de teste. Daqui a pouquinho eu vou falar para vocês também quando que isso vai para a produção e como que vai se dar isso. Então, o sistema ele promove então uma padronização na coleta e organização das informações, porque hoje como que está funcionando, né? Hoje, quando acontece algum incidente, a unidade, o comitê local manda um e-mail para a LGPD, para a gente, no caso para o encarregado, informando sobre o incidente ocorrido com aquele dado. Então, para a gente conseguir uma padronização com toda a informação que a gente precisa para poder agir rápido, informar a NPD, o sistema vai contribuir, então, nessa padronização, porque ele já vai trazer os dados do processo, os dados a quantidade de titulares que foram afetados e assim por diante. Daqui a pouquinho eu vou mostrar um print da tela, vai ficar um pouquinho mais claro.
Então também centralizar os registros, então a gente vai conseguir ter esse controle maior sobre os incidentes ocorridos, né? Então a gente consegue fazer uma gestão sobre isso. E mais do que atender então ao artigo 48, o sistema contribui para o fortalecimento da governança de dados. Então vai aumentar a confiança institucional, promover uma cultura organizacional voltada para essa proteção. Então aí aqui eu vou mostrar para vocês como que vai se dar o acesso a essa tela do incidente, né? Então ainda não está em produção, daqui a pouquinho eu vou passar essa informação aí para vocês. Então lá no módulo, né, lá no sistema solicita, que é um sistema que tem lá os módulos da LGPD. Então, quando você entra, você vai ter essa telinha de cima aqui com os ícones para você acessar os módulos, né? Consulta de membros, consulta de processos, e aí vai ter então um módulo de registro de incidentes. Então, ao clicar nele, ele vai cair aqui numa tela para você filtrar. Então, você vai selecionar então a sua unidade, né? Então, é para aparecer aqui para você apenas o local onde você é comitê local. No caso dos membros do comitê gestores, que também são comitê local, vai aparecer para consulta nos demais locais, porém, para registrar é somente no seu próprio local. Então, aí você selecionou, clicou em novo registro, ele vai cair nessa outra tela, eu acredito que ele está um pouquinho pequeno aqui, mas acho que dá para ver. Então, nessa tela onde você vai preencher, então, o incidente mesmo, né, o que ocorreu, então você vai ter que selecionar o processo, essa informação de cima aqui é o usuário que está registrando, o status dele é ativo e qualquer unidade, né? Aí então vem aqui o processo, clicando nele, ele vai abrir todos os processos que já estão listados naquele comitê local, naquela unidade, para você selecionar qual é o processo onde houve esse incidente de dados. Se ele for um processo que ele ainda não está mapeado, você tem a possibilidade, então, de clicar aqui no novo processo, e aí você vai ter que fazer todo aquele passo de cadastrar esse processo antes de registrar, então, esse incidente. Aí nós temos aqui alguns campinhos, né? A data do registro e a hora do registro. Ele puxa automaticamente a hora que você está fazendo o registro, e aí eu atento então para essa informação que é a data do incidente, que eu posso estar registrando hoje um incidente que aconteceu semana passada, semana retrasada, assim por diante. Então eu tenho que colocar a data e o horário que de fato aconteceu o que foi identificado, pelo menos então, esse incidente. E aí então vem a localidade e o departamento, então para você especificar melhor qual foi o local exato onde se deu aquele vazamento do dado, né? Então, por exemplo, vou pegar o exemplo da CGU aqui, né? Nós temos a CGU, temos algumas áreas e temos aqui o EDAT. Então, supondo que esse vazamento se deu a partir de um acesso no EDAT, esse departamento eu colocaria então aqui o EDAT como o departamento onde houve esse incidente. Aí eu vou detalhar, então, o local do incidente. O EDAT fica no prédio da prefeitura, foi na sala 2, ou na sala de reunião, assim por diante. Então, você vai detalhar aqui o local onde foi o incidente. E aí, nessa telinha aqui, que eu estou puxando com a seta vermelha, é o tipo de incidente, né? Então, aqui tem os tipos de incidentes possíveis, que é acesso não autorizado, alteração de dados, vazamento de dados, assim por diante. Então, temos alguns aqui. Você vai selecionar, então, qual foi o tipo que se deu, e vai detalhar, então, nesse campo de baixo, colocar como que aconteceu isso. Olha, o servidor tal estava fazendo uso do e-mail e aí mandou um e-mail com informações pessoais de um grupo de pessoas para um e-mail que não deveria ser mandado. Então, aí você vai detalhar isso ali, então, nessa tela, nessa parte do detalhamento do incidente. E aí vem então a parte de baixo aqui, as pessoas afetadas, você vai colocar a quantidade de titulares, então supondo que nesse e-mail foi um arquivo Excel com dados pessoais de 30, 40 pessoas, você vai colocar aqui, foram 40 pessoas. Entre essas pessoas, tinha crianças, adolescentes, tal, aí você vai colocar ali se tinha ou não, você vai colocar a quantidade. Quantidade de outros afetados, né? Então, supondo que não seja pessoas aqui, né? Afetou esse incidente, vai afetar
indiretamente outras pessoas, aí você vai colocar também a quantidade de pessoas que serão impactadas indiretamente. E aí você vai colocar os impactos disso, né? Vai descrever ali então o que esse incidente vai causar, vai ocasionar para os titulares dos dados. Então precisa estar bem especificado também para que na hora que essa comunicação ser feita, a pessoa que receber essa comunicação, né, o titular do dado, ele possa então agir relacionado a isso. Por exemplo, vazou dados de conta da pessoa, contas bancárias, dados bancários. Então a pessoa sabe que ela tem que entrar em contato com a instituição bancária dela para tomar algumas ações, né? Só como a nível de exemplo. E também no último campo aqui de baixo você vai colocar quais foram as medidas adotadas. Então, quando você tem esse incidente, você identificou, você também já tem que ter um plano para mitigar isso, né? Foi feito isso, a gente resolveu fazer determinadas coisas aqui para que não venha a acontecer também, mas em relação ao que aconteceu, a gente limitamos o acesso naquele banco de dados ou aquelas informações e assim por diante, você vai detalhar aqui também. Então, assim, eu passar agora. Essa é a tela, tá? Que vocês terão que preencher, então, no registro de incidentes, e aí algumas informações aqui com relação a essa implementação dos sistemas em si. Então, a previsão da funcionalidade de registro de incidente entrar em produção é a primeira quinzena de agosto, né? Então, eu conversei aqui com o pessoal técnico também, antes de começar a falar que se poderia falar que é a primeira quinzena, então, na primeira quinzena de agosto, isso vai para a produção. Então, assim, nesse meio tempo, né, o que eu vou sugerir aqui para vocês? Revisem os processos, né? Vocês têm os processos das unidades de vocês, dê uma olhada se está tudo certo com os processos, se a gestão de risco desses processos está tudo certo, se precisa de alguma adequação ou não. Porque quando você for registrar esse incidente, essa vai ser uma informação que você vai ter que informar ali. Então, se você não tiver o processo mapeado, você vai perder um tempo a mais para poder mapear o processo, registrar o processo no sistema, e aí sim você fazer o registro do incidente. Então, esse meio tempo então que a gente está aqui, desde o workshop passado a gente já tem falado, né, que é para focar na questão dos processos, mapeamento dos processos e gestão de risco. Então, aproveitem esse tempo para fazer isso, né, para conversarem entre vocês. Tendo dúvida, falem com a gente do escritório de privacidade ou com o comitê gestor, para que a gente possa, então, auxiliar vocês também a avançar aí nesse trabalho. Então, as permissões de acesso, né? Então, apenas os membros efetivos dos comitês locais terão permissão para registrar e enviar incidente. Então, o membro que ele é ad hoc, né, que são aqueles membros que são de algumas unidades que tem para auxiliar no mapeamento do processo, essas pessoas elas não conseguirão acessar essa tela para registrar o incidente, né? Então, vai ter que ser feito por um membro efetivo do comitê local. Alteração nos registros, né? Então, se eu estou salvando, eu estou fazendo ali um registro de incidente, só que eu não tenho toda a informação naquele momento. Você vai poder salvar essas informações e voltar nela. Ele vai ficar salvo como rascunho. Você volta nela para concluir num segundo momento. A partir do momento que você enviar esse incidente, né, clicar no botão ali de enviar o incidente, você não vai ter mais a possibilidade de alterar o que você registrou ali. Uma vez enviado, essa informação vai para o encarregado de dados da universidade, vai para comunicar o diretor da unidade, e aí então você vai ter acesso apenas para a consulta daquele incidente que você registrou. Então, o botão de envio, como eu acabei de dizer, o envio de incidente, ele vai disparar um e-mail automaticamente para o encarregado de proteção de dados e com cópia para o diretor da unidade também, para que ele tome conhecimento que isso aconteceu ali. Então, essas são as informações aí, então, que nós tínhamos para passar em relação a essa atualização. É isso, Sil. Legal, obrigada, Gisele.